Olá, como já falei no outro vídeo, os dados, né? Hoje, dia 1º de abril de 2026, do ano da graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, 7 horas, 16 graus, né? Um dia maravilhoso, que o Senhor preparou de antemão as boas obras para que nós as praticássemos, se nós permanecermos com eles, né? Se ficarmos com o mal, aí nós vamos praticar as más obras que o diabo de antemão preparou para que você pratique. Vai lá, eu não, Deus me livre, eu vou procurar o Senhor Jesus, né? A gente não tem noção, né? Mas se você ficar no mal, acontece isso, né? Você vê que às vezes o cara é um criminoso, ou um bandido, ou uma pessoa perturbada, todo dia ele faz uma coisa má diferente, porque o maligno prepara, assim como você começa a fazer as coisas boas, aí Deus vai preparando mais coisa boa para você praticar e te ajudar na tua caminhada para o céu e para você receber o teu galardão lá do outro lado, né? O maior galardão é ser salvo e estar do lado de Jesus lá do outro lado. Esse é o verdadeiro galardão. Então a palavra de Deus fala isso, né? Um abismo chama um abismo, quer dizer, uma treva chama uma treva, um pecado, uma maldade chama outra maldade. E da mesma forma, do lado de Deus, aliás, o mal copia as coisas de Deus só de uma forma deturpada, né? E uma coisa boa chama outra coisa boa, uma virtude chama outra virtude, uma luz chama outra luz. E aí você que escolhe de que lado você quer estar, né? A quem você quer servir, como fala como o profeta falou isso, Josué, né? Que ficou para dar seguimento, recebeu o cajado de Moisés, o legado, né, para conduzir o povo à terra prometida, que Moisés perdeu porque o povo ficou lá, não devia ter tirado nós do Egito, nós estava lá trabalhando forçado, mas nós tinha cebola, igual o povo hoje, né? Às vezes quer ficar escravizado ganhando o básico para comer, e não é assim, não. A pessoa tem que se desenvolver, tem que estudar, prosperar, progredir, usar os seus dons naturais que Deus lhe deu, que Deus lhes deu. Tem que usar esses dons, né? E não é ficar... Aí os egípcios começaram a querer... Nós podíamos ficar lá comendo cebola. Pelo menos lá nós tínhamos cebola para comer, que não sei o quê. Trouxe nós aqui para morrer nesse deserto e perturbaram tanto Moisés e queriam água. Mais de 2 milhões de pessoas. Aí Moisés ficou irritado e não cumpriu a risca como Deus falou. Porque Deus falou, vai lá, Moisés. Porque Moisés chegou para Deus e falou, meu Deus, se eu não fizer nada, esse povo está a ponto de me apedrejar, de matar eu e Arão junto. Né? E aí Deus falou, vai lá, pega o cajado que eu te dei, bate na rocha uma vez, era para bater uma vez só na rocha e glorificar a Deus. Falar, Deus mandou tirar água aqui para vocês, seus cabeça dura, e tirar água. Não, Moisés foi lá irritado e bateu de qualquer jeito, bateu 2 vezes, e essa rocha representava Jesus na cruz, né? A lança que saiu água e sangue ali para dar vida para as almas, a água que dá vida para as almas, né? O sangue que purifica e a água que dá vida, que alimenta, representa o Espírito Santo. E Moisés bateu 2 vezes e acabou perdendo. Aí Deus falou para ele, por causa das águas de Meriba, que você não me glorificou nem nada, ele deu a pancada e com raiva, irritado, né? Falou, por acaso pode tirar água daqui? Não era por acaso, Deus já tinha falado para ele. Ele devia falar, Deus é tão poderoso, vocês são os cabeças, os resmungãos, sem vergonhas, mal agradecidos. Mas Deus tem um poder tão grande, ele vai tirar água da rocha para vocês. E aqui, ó, e bateu uma vez com o cajado, pelo poder de Deus, né, e bater na rocha, e saiu água da rocha. Não é da terra, não é de escondido, não é de baixo, não é com falcatrua, que Deus não faz malandragem. Tem gente querendo desmerecer a Bíblia e tirando o poder sobrenatural da palavra de Deus, disfarçando as coisas. Lá no Mar Vermelho que atravessaram, que o mar se dividiu, e que foi encontrado mesmo lá, é que os árabes, o pessoal de lá não permite que faça mais investigação. Mas o Mar Vermelho foi encontrado no fundo do oceano, resto de biga egípcia lá. Resto de armadura de soldados, está lá debaixo do mar. É só pesquisar, é que o mundão, os demônios, o mal não deixa mostrar. Mas se você pesquisar a fundo, você vai encontrar. No Mar Vermelho, o resto de armaduras de egípcios, resto de carruagem, de biga, né, aquelas carroças de soldado de guerra, é tudo achado lá no Mar Vermelho, num trecho do Mar Vermelho.
mas o povo está proibido de ir lá, né? Tem uma estela lá marcando onde eles atravessaram, o Mar Vermelho. Deus abriu mesmo. Agora tem uns ignorantes aí de ideologias do dragão vermelho que falaram, inclusive para o meu irmão, ensinaram ele na escola. Ele falou que ouviu aquilo e ficou com ojerizo quando ele estava no ginásio. Que o Moisés era esperto e já conhecia tudo ali, disse que formava um brejo, baixava a água e dava para atravessar. Às vezes tem cabimento um negócio desse. Formava um brejo. Então Deus é charlatão, fica usando coisa para mentir. É cada cabeça que eu vou te falar, viu? Então Deus abriu mesmo o Mar Vermelho, e o poder dele é forte, saiu da rocha. Deus podia ter falado para ele, vai, cavoca em tal lugar, vai sair água, né? Não, bate na rocha para ver que é eu sou o Senhor, o Criador de tudo. Hoje em dia não precisamos, porque temos o Verbo encarnado, a palavra de Deus, Jesus na cruz, não precisa mais de milagre, prova nenhum, apesar que de vez em quando Deus dá, se a pessoa não tem má intenção. Se aquilo é necessário para a salvação da pessoa e se ela é humilde, Deus vai dar sinais também. Mas agora, o maior sinal foi Jesus ter morrido na cruz. Você vê a cruz com Jesus crucificado 2000 anos. Até nosso calendário é baseado em cima da morte de Jesus, do nascimento de Jesus. Nosso calendário, do mundo todo, né? A China tem outro calendário, Israel também usa outro, mas no geral, para o mundo todo, acaba tendo que usar o nosso também, para fazer negócio com o mundo. Então é isso, gente. Mas vamos ler, né? Vamos agradecer. Muito obrigado, meu Deus. Como fizemos nossa oração no outro grupo, te agradecemos mais uma vez por esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. E que a tua luz vá, Senhor, que o teu poder, Senhor, repreendendo todo mal, que eles sejam proibidos de impedir a gente de ouvir a tua palavra, prestar atenção e pôr em prática. Amém. Dai-nos a tua paz, Senhor Jesus, o teu amor, a tua paz que excede todo entendimento. Bom, hoje nós vamos ver aqui em João 13, do 21 em diante, que foi da liturgia de ontem. Hoje, dia 1º, né? Foi do dia 31 de março de 2026. Mas hoje a liturgia de hoje, de ontem, terça-feira, Semana Santa. Semana que antecede a Páscoa, a morte de Jesus na cruz e a ressurreição no domingo. A morte na sexta-feira, foi pregado ao meio-dia, 3 horas ele morreu. E aí ficou pendurado até próximas 18 horas. Eles tinham que tirar um pouco antes, porque 6 horas começava o Shabá, e o judeu não podia fazer mais nada desse tipo, como enterrar morto, como fazer essas coisas. Embalsamento e preparação para enterrar, velórios, não podiam fazer. Enterro, nada. No Shabá, no dia de culto, que selava a antiga aliança. Então aí correram e Jesus às 15 horas morreu, entregou o seu espírito, falou, está consumado, está completa a obra de salvação. Então nós comemoramos essa semana, que antecede a morte de Jesus na sexta-feira. No sábado ele foi até o Hades, até as prisões que estavam lá, as almas vivas, conscientes, porque a alma não dorme, como fala algumas seitas, algumas igrejas, né, entre aspas, algumas religiões. Fala que a pessoa fica dormindo, nunca vi isso, espírito e alma dormir, né? Ou deixar de existir, como tem uma outra que fala, né? E depois volta a existir, é esquisito também. Então, essas almas estavam em prisões. Algumas estavam no seio de Abraão, que era um lugar até agradável, mas não era o céu ainda, não podia entrar no céu antes de Jesus. Jesus seria o primeiro a entrar nos céus. Então eles estavam num lugar separado no paraíso. Eu creio que naquele paraíso onde estava Adão e Eva, né? Essas almas que eram justas, né? Como Abraão e outros profetas, como Lázaro, também o pobre que Jesus falou que estava lá, né, no seio de Abraão. Então era um lugar de paz, estavam aguardando Jesus. E outras que eram cheias de pecados, né, não podiam ficar lá no paraíso, onde estava Abraão e outros, ficavam lá num lugar de prisão, em prisões, que inclusive essas prisões, o inferno acabou sendo criado em volta dessas prisões, né? E Jesus foi lá para libertar essas almas, para levar essa salvação dele na cruz, que ele tinha morrido. Jonas, você está falando loucura. Não, lê direito a palavra de Deus que está escrito lá. Lá fala sobre isso, onde Jesus esteve nesses dias que ele ficou na sexta, depois que morreu, e no sábado. E depois ressuscitou no domingo e voltou a aparecer, né? Aí fechou, selou a nova aliança com o domingo, o dia da ressurreição, que é a nossa Páscoa.
o Peshá, a passagem das nossas trevas para a luz. Agora todos podem acessar essa luz, é só você querer, dobrar o seu joelho e querer. Falar, Jesus, a partir de hoje é só o Senhor. Coisa espiritual, não quero essas fantasias, essas besteiradas, nada disso, é só o Senhor, acabou. Se o Senhor vai fazer na minha vida, amém. Se não fizer, deixa para lá. O Senhor é o meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Acabou. Então vamos lá. Está lá em João 13, do 21 em diante. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Dito isso, né, Jesus falando, quem recebe aquele que me enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dito isso, Jesus ficou, não é bem perturbado, aqui eles puseram perturbado em seu espírito, quer dizer, ele ficou aflito. Declarou abertamente, né? Ele ficou ansioso, né, para falar, ele ficou triste, porque um deles havia de traí-lo, mas nem era porque ser traí-lo. Jesus não estava com tanta bronca ser traído, ele estava mais triste e aflito porque a pessoa se decidiu, depois dele e a mãe dele lutar muitas vezes, falar com essa pessoa para não fazer isso, não falar para Judas não fazer, ele se firmou no mal, ia concretizar aquilo que ele queria, trair Jesus, para ver se ele manifestava o poder dele e Judas ia ser o grão-vizir, o tesoureiro do reino de Israel, né? Ia ficar famoso, cheio de grana, ia ter muitos views, muitos likes. O Judas estava preocupado com isso, com bens materiais. E o apóstolo São Paulo comparou toda a riqueza do mundo como esterco, comparado às coisas espirituais do bem de Deus. Então Jesus falou assim, ó, e Jesus ficou aflito em espírito e declarou abertamente, em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinando ao peito de Jesus, porque ali as mesas eram no chão, né? Então você ficava meio inclinado, você queria falar com a pessoa, você inclinava assim meio de lado para falar com a pessoa, né? Simão, deixa eu ver aqui, reclinado tem um asterisco aqui na minha Bíblia, ao peito de Jesus. Os convivas, à moda antiga, estavam deitados em divãs, tá vendo? Era meio no chão embaixo. Um deles, ao voltar-se para trás, podia facilmente repousar a cabeça no peito do vizinho. Não ficava, eu acho que não deitava assim no peito, que é esquisito, né? O homem ficar deitando no peito do outro. Me dá ojeriza, né? É porque a gente não tem esse amor ágape, né? A gente não compreende essas coisas. Mas não tem problema, né? Mas eles ficavam próximos, virava aqui e já estava próximo um do outro, que era no chão a mesa. No chão, assim, eles tinham uma elevaçãozinha, talvez o próprio Senhor Jesus inventou a mesa alta, né? Vai saber. Então, assim, vamos aqui. Então, Simão Pedro, né? Pedro acenou para João para dizer-lhe, João quem? João Evangelista, o discípulo amado, que morreu com mais de 90 anos. Pedro acenou para João para dizer, dize-nos de quem é que ele fala, falou para João perguntar para Jesus, de quem Jesus estava falando que ia traí-lo. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou, Senhor, quem é? Quem é esse que vai trair? Jesus respondeu, aquele a quem eu der o pão embebido, né? O pão molhado. Para os outros ele deu só o pão sem molhar. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Molhou o pão. Deixa eu ver aqui se diz alguma pergunta e resposta que não foram compreendidas pelos outros apóstolos. Não foram compreendidos pelos apóstolos, pode ser que não. Pois como... vamos lá. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então quer dizer, ele que ia trair Jesus. Logo que Judas engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então, o que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém dos que estava à mesa soube por que motivo lhe dissera, pois como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava, compra aquilo que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair e era noite. Você vê aqui, gente, ó, então aqui, ó, alguns detalhes que muita gente não percebe. Eu vim perceber isso depois de muito tempo. O que o apóstolo São Paulo fala a respeito do corpo e o sangue de Cristo, né?
que Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Que seja o seu corpo, o seu sangue. O sacerdote fala na missa, quando o apóstolo diz, né, Senhor, envia o teu Espírito para que se torne, isso aqui, ele pega o pão asmo sem fermento, né, que é a Eucaristia, a hóstia, e fala que se torne para nós o corpo e o sangue de Cristo. O vinho é a mesma coisa, né? Então ele levanta os dois e diz que se torne para nós. Quando o sacerdote fala aquilo, no poder e autoridade que Jesus delegou, ali se transforma no corpo e o sangue de Cristo. Tem muitas provas sobre isso fisicamente que nem precisava. Só a palavra do Senhor Jesus devia bastar para nós. Então, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Já vi pastor da Batista se converter quando ele foi fazer uma pregação sobre essa santa ceia deles que eles fazem, né? E ele foi lá e eles diziam assim, não, isso é um memorial, isso é um simbolismo. Daí, quando ele leu a Bíblia, falou, não, mas Jesus está dizendo isto é, como é que nós podemos estar mentindo, inventando, distorcendo a Bíblia? Ele se converteu, passou a ser católico. Foi excomungado da igreja, lógico, né? Porque falou que estava falando heresia lá, foi excomungado e passou a ser católico, foi ser diácono católico. Se converteu, foi batizado na igreja católica e foi ser diácono, porque ele viu a verdade da palavra de Deus, né? E por que eu digo isso? Depois o apóstolo São Paulo vem falar, né? Vocês sabem aí que entre vós alguns adoentados e até mortos, porque vocês comem o corpo e o sangue de Cristo, o pão santo, sem distinguir o que comeis e o que bebeis. Vocês não podem, em pecado grave, tomar e comer o sangue de Cristo. E eu vou dizer para você, se você vai tomar a comunhão sagrada, ali você sabe que na hora que nós temos a missa, a gente faz, né, lá, uma celebração da palavra, a gente pede perdão, se ajoelha, pede perdão a Jesus pelos nossos pecados veniais, né? E tem graus os pecados, né? Então a gente pede perdão pelos pecados veniais e pode receber o corpo e sangue de Cristo. Quem faz uma confissão sincera. E tem outros que vai lá com pecados graves, mesmo fazendo aquele lá, faz da boca para fora, e toma o corpo e sangue de Cristo. O apóstolo São Paulo falou, vós que comeis e tomais o corpo e sangue de Cristo indistintamente, sem distinguir o que vocês tomam a condenação de vocês. E sabe o que acontece? A pessoa que toma em pecado, por isso que eu acho errado, eu já vi alguns absurdos desses para dar para a pessoa em pecado grave ou a pessoa endemoniada da Eucaristia. A pessoa recebe mais demônio, recebe demônio no corpo. Ah, você está louco? Recebe. Está escrito aqui, ó. Quer ver? Você viu aqui o que está escrito aqui? Logo que Judas engoliu o pão molhado e dado por Jesus, isto é o meu corpo e o meu sangue, ele tinha feito já o ritual. Logo que ele engoliu, Satanás, o demônio entrou nele. Extra bíblico. Catarina Mirisch viu Judas e disse que ele estava ali, tinha 3 demônios do lado dele. Um na frente, um atrás e outro do lado. E quando ele tomou o corpo de Jesus, o demônio que estava do lado entrou nele. Não sei que demônio é aqui, fala Satanás, é adversário, né? Opositor. Então fala, Satanás entrou nele. E Jesus não falou aquilo para Judas, porque Judas não ia ter coragem se Jesus falasse para ele, se ele tivesse limpo, de cara limpa, sem o demônio junto com ele. Jesus falou para quem aquilo ali? Jesus falou, o que queres fazer, faz-o depressa. Falou para o demônio que estava nele. E o demônio levou, ele diz que, Catarina Mirisch fala que um demônio ia puxando e outro empurrando. E tinha um dentro dele, para ele ir logo lá atrás de Jesus. Jesus ficou com triste isso, que Judas se endurecer a tal ponto de fazer isso e entregar a ele, né? Então ali foi o ponto derradeiro da perca dele, né? Ele se entregar aos demônios e fazer aquilo. E por isso que Jesus falou, vai e faz o que depressa, né? Então o demônio entrou nele. Antes ficava do lado dele, ajudando ele por causa dos pecados dele, que ele já roubava a bolsa, já fazia umas coisas erradas, e começou com um pouquinho, e quando começa com um pouquinho, daqui a pouco você é um pecadinho, daqui a pouco você está com um pecadão. Igual tem gente que fala, uma mentirinha não é nada, uma mentirinha, daqui a pouco você está falando um mentirão, está fazendo um pecado, um abismo, lembra? Um abismo chama outro abismo. Então você tem que cortar as pequeninas coisas, começar a se corrigir nas pequeninas coisas. E foi indo até chegar a esse ponto do demônio entrar nele. Tem pessoas que o demônio entra dentro, ela vai se afundando em pecado, em vício, e os prazeres da carne, entre aspas, e aí o diabo entra nelas. Falo claramente porque já vi no meu dia a dia, na minha vida de oração, tem experiências de pessoas que manifestaram com o demônio em oração. A gente foi fazer o terço na casa e a pessoa manifestou com o demônio quis falar as coisas lá. Aí eu falei,
tive a graça de Deus me encaminhou para 2 bispos, conversei com eles, me deram autorização da igreja, falou, você toca os diabos lá, meu filho. O bispo Dom Fernando Legal falou para mim, toca o diabo, meu filho, você está autorizado em nome da igreja, fez uma oração muito bonita em mim, toca o diabo, manda embora, não dá conversa para ele. Achei engraçado o jeito que o bispo falou. O outro bispo, Dom Manuel Carrado Parral, também, diocese de São Miguel Paulista, São Paulo. É um bairro, São Miguel. São Paulo é muito grande, né? Então tem as divisões lá para os bispos poder. Tem o arcebispo, né, que mandava em tudo, e tinha os bispos de algumas regiões. Santo Amaro, tinha de Zona Leste, lá de São Miguel. E o bispo Dom Manuel Carrado Parral também. Deus me deu a graça, não sei como, porque era difícil ter audiência com o bispo. E o próprio Senhor Jesus me encaminhou para os bispos me atender. Aí Dom Manuel Carrado Parral, contei algumas histórias para ele lá, ele me atendeu. E fez uma oração sobre mim, e também deu autoridade da igreja. Fiquei de joelho, ele pôs a história lá, fez uma oração muito bonita sobre mim. Isso é maravilhoso, porque a gente fica no segmento dos apóstolos, isso é importantíssimo. Os satanistas são doidos para cooptar padres que vêm do segmento dos apóstolos, do sacerdócio, para cooptar para eles, os satanistas. Os satanistas e os de uma seita secreta aí também, que serve aos demônios. Mas vamos lá, então você decida aí quem você quer servir, né? E quando for tomar o corpo e sangue de Cristo, for na missa, faça uma preparação. E quando fizer aquele oração do pecado, veniais, se ajoelha, gente. Eu vejo gente de pé lá, tá pedindo pecado do quê? Com a cabeça assim para cima. Tá falando, ai, Deus que tem que pedir desculpa para mim. Ai, tomar banho, eu fico irritado, gente. Eu sou meio nervosinho. Minha esposa fala, se controla, se controla. Calma, calma. Tá calminho agora? Agora tô. Entendeu? Vamos ter respeito com as coisas de Deus, então vamos levar a sério, se ajoelha, pede perdão, fala, ó Jesus, eu entrego isso, abro o meu coração, aí vê toda a sujeira que tenho, peço perdão, queima tudo, Jesus, quero te receber com o coração limpo. Entendeu? Você está com um pecado mais grave, procura um sacerdote para se confessar, né? Tá bom? Então vamos fazer nossa oração e encerrar. Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor confirme a tua palavra, enviando o teu Espírito Santo, Senhor, como diz lá nos apóstolos, Marcos 16, 19, e os apóstolos saíram e pregaram o Evangelho, e Jesus confirmava o Evangelho com prodígios e milagres, confirmava a palavra com prodígios que seguem a palavra. Então faz o teu poder, a tua misericórdia, o prodígio que eu peço especialmente é a conversão dessa pessoa, a paz, Senhor, que os demônios sejam afastados, que essa pessoa venha até paz, e que ela receba a contrição perfeita dos seus pecados, o arrependimento, que aí a sua misericórdia vai atingi-lo, que ela possa fazer uma reflexão de todo o mal que ela fez para os outros, consciente ou inconscientemente, com a língua, com atos, com omissões, que ela se arrependa, se prostre diante de ti, Jesus, peça perdão e que a tua misericórdia atinja, Jesus, e que através disso, automaticamente, Senhor, ela seja curada de doença física, emocional e espiritual, para a honra e glória do teu nome, meu Deus, que os demônios não tenham mais direito legal sobre essa vida. Desde já te louvo, te bendigo e te agradeço. Muito obrigado, meu Deus. E que não volte mais o mal. Onde saem os demônios, coloca os teus anjos. E no interior, onde saem as trevas, coloca a luz do teu Espírito Santo. Amém. Quem crê diz amém. Recebam a graça e a bênção do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz.